queria dizer. O Itamaraty não pode achar que é melhor do que o Brasil. O Itamaraty não pode achar que não faz parte do Brasil. Fazemos parte, voltamos a fazer parte de uma aventura magnífica. A partir de hoje, o Itamaraty regressa ao seio da pátria amada. O Itamaraty voltou porque o Brasil voltou. Fernando Pessoa afirmava o seguinte: o poeta superior diz o que pensa. Ou melhor, o poeta superior diz o que sente. O que pensa também. O poeta superior diz o que sente. O poeta médio diz o que decide sentir. O poeta inferior diz o que acha que deve sentir. O mesmo talvez se possa dizer do diplomata. E o mesmo se aplica a um país na sua presença internacional. Por muito tempo o Brasil dizia o que achava que devia dizer. Era um país que falava para agradar os administradores da ordem global. Queríamos ser um bom aluno na escola do globalismo e achávamos que isso era tudo. Éramos um país inferior, aplicando a classificação de Fernando Pessoa. Mas o Brasil volta a dizer o que sente e a sentir o que é. Vocês podem dizer que isso é quixotesco, talvez, e as pessoas nos chamam, às vezes, me chamam de tantas coisas bem piores que então quixotesco, vocês podem dizer que já estaria bom, né? Quixotesco já seria um bom adjetivo. Mas isso me lembra algo que eu escutei do professor Olavo de Carvalho, um homem que, após o presidente Jair Bolsonaro, talvez seja o grande responsável pela imensa transformação que o Brasil está vivendo. Certa vez eu ouvi o professor Olavo referir-se a um trecho do Dom Quixote de Cervantes, que é talvez o ponto central dessa obra. É quando Dom Quixote está caído à beira do caminho, em algum lugar de La Mancha, em uma espécie de delírio, e começa a conversar com os passantes, como se fossem o marquês disso, o conde daquilo, ou algum herói de cavalaria, enquanto fala das suas próprias façanhas. Lá pelas tantas, ele se refere a um camponês que está passando, como o Marquês de Mantua. E o camponês para e olha para ele e diz: espera aí, eu sei quem é o senhor. Eu não sou Marquês de Mantua, eu sou seu vizinho, Pedro Alfonso, e o senhor não é Dom Quixote. O senhor é um bom homem que eu conheço há muito tempo, o senhor é Alonso Quijano. E Dom Quixote para um segundo, pensa e responde: eu sei quem sou. Algumas pessoas dirão que o Brasil não é isso tudo que o presidente Bolsonaro acredita e que eu também acredito. Dirão que o Brasil não tem capacidade de influir nos destinos do mundo, de defender os valores maiores da humanidade, que devemos apenas exportar produtos e atrair investimentos, pois afinal somos um bom país, quieto e pacífico, mas não temos poder para nada. Dirão que o Brasil é apenas Alonso Quijano. Mas o Brasil responderá: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Somos um país universalista, é certo, e a partir desse universalismo queremos construir algo bom e produtivo com cada parceiro. Mas o universalismo não significa não ter opiniões. O universalismo não significa uma geleia geral. Não significa querer agradar a todos. A vocação do Brasil não é ser um país que simplesmente existe para agradar. Queremos ser escutados, mas queremos ser escutados não por repetir alguns dogmas insignificantes e algumas frases assépticas. Queremos ser escutados por ter algo a dizer. Nós buscaremos as parcerias, as alianças que nos permitam chegar onde queremos. Não pediremos permissão à ordem global, o que quer que ela seja. Defenderemos a liberdade e a vida. Defenderemos o direito de cada povo de ser o que é, com liberdade e dignidade, com a dignidade que unicamente a liberdade proporciona. Quem ama, luta pelo que ama. Então nós admiramos quem luta. Admiramos aqueles que lutam pela sua pátria e aqueles que se amam como povo. Por isso admiramos, por exemplo, o exemplo de Israel, que nunca deixou de ser uma nação, mesmo quando não tinha solo, em contraste com algumas nações de hoje, que mesmo tendo solo, suas igrejas, seus castelos, já não querem ser nação. Por isso admiramos os Estados Unidos da América, aqueles que hasteiam sua bandeira e cultuam seus heróis. Admiramos os países latino-americanos que se libertaram dos regimes do Foro de São Paulo. Admiramos nossos irmãos do outro lado do Atlântico, que estão construindo uma África pujante e livre. Admiramos os que lutam contra a tirania na Venezuela e em outros lugares. Por isso admiramos a Nova Itália, por isso admiramos a Hungria e a Polônia, admiramos aqueles que se afirmam e não aqueles que se negam. O problema do mundo não é a xenofobia, mas a oikofobia, de oikos, oikia, o lar. Oikofobia é odiar o próprio lar, o próprio povo, repudiar o próprio passado. É mais fácil não amar, não lutar, porque amar e lutar também significam sofrer. Significam muitas vezes não ser compreendido, significam suscitar o ódio, o desprezo, a inveja. Então muitas nações, assim como muitas pessoas, optam pelo conforto e pela facilidade de não amar e de não lutar.
Nós aqui não optamos nem pelo conforto, nem pela facilidade. Além da oikofobia, o ódio contra o próprio lar, deveria preocupar-nos também, cada vez mais, a teofobia, o ódio contra Deus. Há uma teofobia horrenda, gritante na nossa cultura, não só no Brasil, todo mundo. Um ódio contra Deus, proveniente, sabe-se lá de onde, canalizado por todos os códigos de pensamento e de não pensamento que perfazem a agenda global. Para destruir a humanidade é preciso acabar com as nações e afastar o homem de Deus, e é isso que estão tentando, e é contra isso que nos insurgimos. O globalismo se constitui no ódio, através das suas várias ramificações ideológicas e seus instrumentos contrários à nação, contrários à natureza humana e contrários ao próprio nascimento humano. Nação, natureza e nascimento, todos provêm da mesma raiz etimológica, e isso se dá porque possuem entre si uma conexão profunda. Aqueles que dizem que não existem homens e mulheres são os mesmos que pregam que os países não têm direito a guardar suas fronteiras, são os mesmos que propalam que um feto humano é um amontoado de células, descartável, são os mesmos que dizem que a espécie humana é uma doença que deveria desaparecer para salvar o planeta. Por isso, a luta pela nação é a mesma luta pela família, é a mesma luta pela vida, a mesma luta pela humanidade em sua dignidade infinita de criatura. Quando eu era criança, e adolescente também, eu ouvia muita gente dizendo o mundo caminha inexoravelmente para o socialismo. Mas não caminhou. Não caminhou porque alguém foi lá e não deixou. Hoje escutamos que a marcha do globalismo é irreversível, mas não é irreversível. Nós vamos lutar para reverter o globalismo e empurrá-lo de volta ao seu ponto de partida. Nós queremos levar a toda parte o grito sagrado da liberdade, Eleuteria. Esse foi o primeiro grito de guerra do Ocidente, em seu nascimento, na Batalha de Salamina. Eleuterute patrida, libertai a pátria. Então temos aqui o Barão dizendo, eu me lembro da pátria. Eu trago a pátria de dentro do seu escondimento, eu vivo a pátria na verdade. E temos Ésquilo gritando pela liberdade, libertai a pátria, Eleuteria. Mas a Letéia e a Eleuteria só são possíveis pelo conhecimento da pátria, que se dá pelo amor. Um dos instrumentos do globalismo para abafar aqueles que se insurgem contra ele é espalhar que para fazer comércio e negócios não se pode ter ideias nem defender valores. Nós provaremos que isso é completamente falso. O Itamaraty terá, a partir de agora, o perfil mais elevado e mais engajado que jamais teve na promoção do agronegócio, do comércio, dos investimentos, da tecnologia. De fato, ao se distanciar do Brasil e do povo brasileiro, o Itamaraty havia se distanciado também do setor produtivo nacional. Pois agora estaremos juntos com o setor produtivo nacional, como nunca estivemos. Nós não vamos mais apenas acompanhar os temas, como se diz no jargão antigo, o jargão daquele Itamaraty fechado ao povo. O Itamaraty não será mais um ministério que só fica olhando. Vamos trabalhar sem descanso para promover o comércio agrícola, a indústria, o turismo, a inovação, a capacitação tecnológica, os investimentos em infraestrutura e energia, avançando ombro a ombro com os outros ministérios, graças a essa extraordinária equipe ministerial que o presidente Bolsonaro criou com um espírito de harmonia e um sentido de missão sem precedentes. Quando eu digo extraordinária, me situo, porque não quero falar de mim mesmo. Estou falando dos outros 21 ministros. Formularemos, com cada parceiro internacional, um programa de trabalho específico para desenvolver o potencial de cada relação de maneira criativa e dinâmica. Para isso, contaremos, entre outros, com esse instrumento extraordinário que é a Apex, uma Apex renovada, redinamizada, integrada ao conjunto da nossa estratégia de política externa. Contaremos também com um setor de promoção comercial dentro do Itamaraty, que multiplicaremos por 4. Vamos desburocratizar os setores de promoção comercial nas embaixadas no exterior, transformando-os em verdadeiros escritórios comerciais capazes de gerar negócios e ocupar novos mercados para os nossos produtores. Implementaremos uma política de negociações comerciais para os dias de hoje. Estivemos negociando acordos comerciais, alguns mais exitosamente, outros menos, mas em muitos casos no modelo dos anos 90, e em alguns casos também estamos negociando esses acordos desde os anos 90. E até agora, em alguns casos, vão evoluindo com o passar do tempo. Nós negociamos esses instrumentos em abstrato e não aquilo que deveríamos fazer, que são entendimentos efetivos direcionados às nossas potencialidades concretas. Nós negociamos muitas vezes a partir de uma posição de fraqueza, como se estivéssemos implorando acesso ao mercado, quando na verdade deveríamos negociar a partir de uma posição de força, como um dos maiores e potencialmente o maior produtor de alimentos do mundo, por exemplo.
Nós orientaremos todas as relações bilaterais e multilaterais para a geração de resultados concretos para o emprego, a renda e para a segurança dos brasileiros. Ao mesmo tempo que as relações bilaterais, investiremos renovado esforço também nas negociações multilaterais, especialmente na OMC, que está construindo uma nova e promissora agenda, da qual hoje o Brasil ainda está de fora, mas na qual entrará com todo o seu peso e toda a sua criatividade. No sistema multilateral político, especialmente na ONU, vamos reorientar a atuação do Brasil em favor daquilo que é importante para os brasileiros, não do que é importante para as ONGs. Defenderemos a soberania, defenderemos a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade na internet, a liberdade política, defenderemos os direitos básicos da humanidade, o principal dos quais, talvez seja, se me permitem usar o título de uma novela dos anos 60, o direito de nascer. Abriremos o Itamaraty para a sociedade. Seremos a casa de todos os brasileiros. Muito se escuta que o brasileiro não se interessa por política externa, pois, na verdade, o brasileiro não se interessava por política externa quando achava que política externa era simplesmente um exercício de estilo, infinitas variações para não dizer nada em um discurso da ONU. Desde a eleição do presidente Bolsonaro, o brasileiro está profundamente interessado e envolvido em política externa. Mesmo porque o presidente dá uma atenção enorme a essa área, pois a considera algo profundamente integrado na vida nacional e não alguma disciplina arcana a qual só teriam acesso alguns especialistas. O brasileiro sente que na frente externa se dá uma das principais, se não a principal batalha pelos seus ideais e valores mais profundos. O brasileiro entende que da frente externa depende, em grande medida, a sobrevivência e o êxito do projeto de redescoberta e libertação, esta aventura de Aletheia e Eleuteria que estamos vivendo com amor e com coragem. Falar com a sociedade não é simplesmente falar, é principalmente ouvir. Eu vou dar um exemplo do que temos para ouvir. É o comentário de uma pessoa que segue minha conta Twitter, que diz o seguinte, li isso ontem. Antes, eu não entendia o amor do povo da Inglaterra pela rainha. Agora entendo. Quando temos alguém que ama seu país e seu povo, e os defende, ganha amor e respeito. Não conhecíamos isso antes de Bolsonaro. Fecha aspas. A isso me proponho aqui. Fazer do Itamaraty um instrumento de amor pelo nosso país e pelo nosso povo. Estou certo de que podemos tornar o Brasil ao mesmo tempo mais competitivo e mais autêntico, ao mesmo tempo mais econômico e comercialmente dinâmico e mais verdadeiro, mais respeitado internacionalmente e mais fiel a si mesmo. Não deixem o globalismo matar a sua alma em nome da competitividade. Não acreditem no que o globalismo diz quando diz que para ter eficiência econômica é preciso sufocar o coração da pátria e não amar a pátria. Não escutem o globalismo quando ele diz que paz significa não lutar. Os senhores me perguntarão, como faremos isso? Pela palavra. Acreditemos no poder infinito da palavra, que é o Logos Criador. O presidente Jair Bolsonaro está aqui, chegou até aqui, e nós com ele, porque diz o que sente, porque diz a verdade, e isso é o Logos. Eu vou terminar falando do princípio, e citando novamente São João, a abertura do Evangelho de São João, quando diz, en arche en logos. No princípio era o Logos, a palavra, o verbo. Arche significa, é a última palavra em grego que eu vou dizer aqui, arche significa princípio, tanto hoje, significa princípio, tanto no sentido do início, quanto no sentido, principalmente, de força estruturante, princípio estruturante. A realidade, pelo menos a realidade humana, está estruturada em torno da linguagem, da palavra, do verbo, portanto, do Logos. Tudo o que temos, tudo o que precisamos é a palavra. Ela está aprisionada, mas com amor e com coragem, havemos de libertá-la. Que Deus abençoe a todos vocês, os que creem, os que não creem, os que estão conosco, os que ainda não estão conosco. Que Deus abençoe o presidente Jair Bolsonaro e que Deus abençoe o Brasil. Anoê Jaci. Muito obrigado.